olha aí o giro de notícias chegando pra você neste domingo de Copa do Mundo. Meu amigo, notícia sobre o Fluminense, ó. Não para não. Apesar de que, nesse vídeo aqui tem conteúdo sobre seleção. Exatamente, você vai ouvir sobre a seleção colombiana nesse conteúdo aqui. E sobre a seleção brasileira. Só que não tem nada a ver com Copa, não. Nenhum dos dois casos. Bem, outro detalhe é sobre Fernando Diniz também, né? Além dele, Paulo Henrique Ganso também com uma notícia aqui nesse vídeo. Então, roda aí a vinheta, tem giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo se você quiser e se inscreve aqui no canal também, que me dá uma moral. Hoje o anúncio da Fut Fanatics traz isso daqui, cara, que é uma parada que muita gente não sabe, muita gente tem filho pequeno e a Fut Fanatics é um poço, uma cisterna, um balneário, sei lá como chamar isso, de opções infantis, cara, tanto pra bebês e agora eu tô nessa galera aí, né, tamo junto. Eu já comprei 2 pra Murilo desses daqui, são bodies, né, de bebê, aqui ó, vai até o tamanho G, uns tem o tamanho GG também. Pra criança, e cara, isso é tudo oficial do Fluminense, tá? Não é produto pirata, nem nada não, é licenciado, o Fluminense ganha, e lá na Fut Fanatics tem, se você for lá, dessa empresa, e é bom, tá? A qualidade é muito boa. Eu comprei esse daqui pra Murilo, esse grená, né, com detalhe verde e branco, e comprei esse branco aqui, que é um pouquinho mais caro, né, um pouquinho mais, porque ele é gola polo, tem todo um detalhe e tal, e esse daqui, inclusive, Murilo tava esses dias ainda, tipo, ele tá usando ele há um tempão, então coube legal, assim, tá bem tranquilo. Então, se você também tem bebê, e em breve eu vou trazer coisa infantil aqui também, pode ir lá que esses daqui eu atesto. É claro, usa o link que tá aqui embaixo na descrição, usa o cupom, não dá mole, usa o cupom BLACKCOPA10 pra ter 10% de desconto. E aproveita pra comprar uma parada maneira pra você ou pra você presentear alguém. Conhece algum bebê e tal? Meu amigo, ter foto com um bebezinho do Fluminense, assim e tal, já é algo... mas o pai dele é flamenguista. Dane-se! Tá aí a oportunidade. Presenteie um bebê ou presenteie o seu bebê com um item oficial do Fluminense lá da Fut Fanatics. Usa o link aqui embaixo que é onde você tá me dá moral, né? Que eu ganho alguma coisa em cima também. Tamo junto. Vamos para as notícias e a gente começa com Fernando Diniz. Bem, segundo o Vitor Lessa e segundo o Marcelo Braga, que é setorista do GE São Paulo, né? Por que eu tô dando a notícia primeiro do Marcelo Braga? É porque ontem correu uma notícia de que Fernando Diniz seria técnico do Corinthians. Eu tava voltando de Petrópolis disso, e aí Bia chegou pra mim e falou bem assim, cara, Fernando Diniz tá em terceiro lugar no Trending Topics do Twitter, né? Pra quem não sabe, são os assuntos mais comentados no Brasil naquele momento. Fernando Diniz em terceiro lugar. Aí tinha acabado de sair a notícia do Cris Silva, né? Que eu já abordei aqui ontem, já trouxe inclusive informação. E aí, na verdade tô falando ontem, eu abordei a notícia do Cris Silva no sábado, mas eu tava voltando de Petrópolis na sexta, que eu tô gravando na madrugada ali de sábado pra domingo. E eu falei, cara, então por que o Diniz tá no Trending Topics? Aí ela clicou lá pra ver e estavam falando de Diniz no Corinthians, eu virei pra ela e falei assim, cara, assim, uma coisa eu fico tranquilo que eu sei que o Diniz não vai sair do Fluminense, ele não vai aceitar proposta de outro clube, tá? O Diniz nessa parte é ótimo ele ser maluco, porque ele tá comprometido e tá fechado. Aí ela achou o tweet do Marcelo Braga, já falando, inclusive, que correndo atrás de notícias, com a Ana Canhedo atrás de notícias sobre o novo técnico do Corinthians, Fernando Diniz já encaminhou sua renovação com o Fluminense e não será um nome em 2023. Há até a simpatia da diretoria e de alguns jogadores por ele, mas risquem Diniz da lista. E aí a gente traz a informação agora também do Vitor Lessa, de que Fernando Diniz tem o contrato até dezembro de 2022, essa situação ali, óbvio que vai atrair outros clubes, e Fernando Diniz chegou a receber sondagens de fora do Brasil, houve sondagem do futebol de fora, a gente não sabe de que país, o futebol de fora é sempre bom lembrar, pode ser o futebol da Guiana Francesa ou pode ser o futebol inglês, né? O futebol de fora é genérico. Mas também houve sondagens do Corinthians, né? Como foi falado aqui, houve uma consulta, mas não houve nada além disso. E do Atlético Mineiro, que também a gente já tinha falado aqui algumas vezes, de que o Atlético Mineiro se engraçou com o Diniz no meio do ano. Porém, segundo o Lessa, nenhuma dessas situações
houve proposta. Porque, lembrando, para receber uma proposta oficial, pelo menos, o treinador, o staff precisa virar ali e falar bem assim, tá bom, manda uma proposta aí que a gente vê. E no caso do Diniz, ele foi avisado, enfim, todos esses clubes foram avisados que o Diniz estava comprometido com o Fluminense. Agora, tá encaminhada a renovação, é um acordo verbal, falta assinatura, só que agora, ó, mais uma vez, eu trouxe essa notícia aqui, o Diniz falou disso em coletiva, o Marcelo Neves falou disso no Globo, agora o Vitor Lessa tá falando disso no seu canal também, na Rádio Globo. Vou ler aqui o trechinho exato, tá? O treinador prefere aguardar o resultado da eleição do próximo dia 26 de novembro para concretizar a negociação. Eu já trouxe isso daqui, isso não é intenção de candidato, nem nada disso. É um desejo do Diniz. Mas o candidato tal, se ganhar, vai manter o Diniz, já falou que vai manter. Mas é um contrato, tipo, depende das duas partes assinarem. E o Diniz pode não se sentir confortável. Enfim, é um ponto e eu tô falando, é informação. Não matem o mensageiro. Não critiquem quem traz a informação. Mas a informação é essa. Enfim, mais um confirmando esse ponto também sobre o Diniz. E vou repetir aqui, tá? E se você tá preocupado com o seu voto em presidente por causa de um treinador, você tá muito errado, tá? Porque o Diniz pode ser lanterna de todas as competições, ser eliminado da Libertadores, não ir nem pra Sula, sair da primeira fase de Carioca, ser lanterna do Brasileirão, que em 5, 6 meses ele tá demitido. E aí você votou no presidente pra manter o Diniz. Isso pode acontecer. No Brasil a gente já viu de tudo. Então, assim, vamos lá, né? Calma lá. Outra renovação, e o Fluminense tem feito algumas renovações, a gente trocou já nesse assunto aqui, de que a primeira contratação, se no ano passado o Fluminense foi ao mercado rápido para contratar, nesse ano o Fluminense foi ao mercado rápido para renovar. A primeira contratação do Fluminense era a manutenção do time titular, e esse está sendo mantido. Mais uma renovação, essa não dependeria já para esse ano, mas o Fluminense já propôs e está bem encaminhada uma renovação com o Paulo Henrique Ganso, pelo menos até nos moldes da renovação de Germancano. Vamos lá, quem deu essa notícia, aí é aquilo que eu sempre falo, né? Quem tem um mínimo de noção ali jornalística faz dessa forma, que é a forma correta. Eu apurei essa notícia e mas eu não tive tempo de soltar essa notícia, não tive como. Sobre a renovação de Ganso e que era nos moldes da de Germancano. Era essa informação que eu tinha, que estava muito bem encaminhada. Só que não tive tempo, o GE soltou primeiro. O GE soltou na matéria lá no portal, né, no Globoesporte.com. E aí, obviamente, que eu trago aqui com os créditos do GE.globo, mas atestando também de que eu confirmei essa informação de que sim, eles até colocam de que de que Ganso avançou nas conversas com o Fluminense nos últimos dias e a proposta é ampliar o contrato até dezembro de 2025. Lembrando, o contrato de Cano e o contrato de Ganso, eles eram iguais em prazo de tempo, eles acabavam só no final do ano que vem, mas o Fluminense preferiu se adiantar para não ter dentro desse ano os jogadores que atuaram muito bem ao longo de 2022, olhando para o final do ano já com uma incerteza se ficariam ou não. O GE. Globo também traz o ponto de que Ganso recebeu algumas propostas para poder sair do Fluminense. Propostas não, perdão, deixa eu acertar o termo. Sondagens para poder sair do Fluminense. Então, obviamente, ele poderia sair. Acredito que boa parte dessas sondagens de fora, tô chutando aqui, mas acredito que sim. E acredito também seria difícil ele sair. Mas esse contrato é, sim, importante. Segura uma base, o Fluminense está mantendo uma base. E, claro, daqui a 1, 2 anos vai precisar renovar. E são as contratações de hoje, as apostas de hoje, que podem fazer muita diferença em 2024, por exemplo. Mas manter Ganso, a gente já ouviu falar de renovação com Ganso, de Cano, de André. Não ouviu falar ainda de uma renovação diretamente com o John Arias, mas John Arias é o nosso próximo assunto, até porque ele está com a seleção colombiana. Na verdade, o nosso próximo assunto era a seleção, né? A gente vai falar aqui rapidamente primeiro de Matheus Martins, jogador da seleção sub-20 do Fluminense. Seleção sub-20 do Fluminense não, seleção sub-20 do Brasil. Vamos lá, tá só pra você entender. 2 jogadores do Fluminense estão com as suas seleções. Quem são eles? Matheus Martins e John Arias. O Matheus Martins está com a seleção sub-20 do Brasil. Sim, ele tem 19 anos, ele é 2003, ele vai estar disponível para jogar o Sul-Americano sub-20 no início do ano. Porém, óbvio, a gente já sabe que ele tá saindo, etc. Então, mas ainda assim, ainda é jogador do Fluminense, ainda representa o Fluminense nas competições que joga.
E nessa semana, o Brasil perdeu de 3-0 pro Chile. O confronto de sub-20. O Brasil que vai jogar o Sul-Americano, essa derrota foi meio assim... Cara, sério que o Brasil sub-20 perdeu por 3-0 pro Chile? Assim, isso não é muito comum não, mas enfim. Fica ainda mais incomum quando você olha a escalação, tá? Que o Brasil entra em campo. Eu vou narrar aqui, você vai falar, sério? Goleiro, Kaique. Alguns aqui eu não vou citar não, tá? Lateral direito, Lucas Cauã. A zaga com Douglas Mendes e Robert. E a lateral esquerda com Cuiabano, depois Kaique e Bruno. Daqui pra frente você vai ver que tudo é bem conhecido. Assim, a galera bem conhecida. Andrei, volante do Vasco. Marlon Gomes, Matheus Martins, esses os titulares. E entraram ainda Felipe Amaral, Pedro Lima e Vitor Hugo. No ataque, Vitor Roque, Ângelo e Marcos Leonardo. Do meio pra frente aí, eu acho que só o Marlon Gomes não é estouradão assim, mas Andrei e Marlon Gomes ambos são do Vasco, eles estavam na Série B. Mas assim, Andrei e Marlon Gomes do Vasco, Matheus Martins do Fluminense, Vitor Roque do Atlético Paranaense, Ângelo e Marcos Leonardo do Santos. Sendo que ainda entraram Matheus França do Flamengo, Vitor Hugo do Flamengo, Matheus Nascimento do Botafogo. Então assim, é um time já quase profissional. E tomou 3 do Chile. Sobre Matheus Martins, vale o destaque de que ele jogou, mais ou menos, eu vi só os melhores momentos, não tem nenhum lance de destaque do Matheus Martins, tem um chute de esquerda que a bola desvia, vai pra fora, mas o time todo também não rendeu. Vale destacar que o Matheus Nascimento do Botafogo teve um pênalti pra poder cobrar, já tava 3-0, fez uma pose total. Procurei no YouTube que você acha os melhores momentos. Bateu e perdeu o pênalti. Enfim, né? Vamos ficar de olho ainda no Matheus Martins, mas essa questão não foi muito boa pra ele, não. Desse jogo. Mas tem mais jogos ainda também da seleção sub-20 que ele pode. Claro, né? Como falei, ele já tá vendido, então, querendo ou não, né, diminui um pouco o tamanho e a força desses jogos. Matheus Martins volta a campo hoje, né, no domingo, a partir das 7 horas da noite, de novo contra o Chile, e esse jogo vai ter transmissão tanto do Sport TV quanto da CBF TV. Então, se você quiser assistir Brasil e Chile Sub-20, de novo lá no El Teniente de Roncagua. Agora, o John Arias, esse se destacou um pouquinho, foi bonito de ver. John Arias da Colômbia enfrentou o Paraguai. Lá na Colômbia eu não vi o estádio que foi esse jogo. E a prova disso é que o jogo foi nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, e que é bem ao sul, Flórida e tal. E tinha muito colombiano. Eu achei até que fosse na Colômbia, sendo bem sério. E como a Colômbia é bem ao norte da América do Sul, então é mais simples ali também de ter bastante colombiano. Mas enfim, John Arias, cara, a Colômbia venceu por 2-0 o Paraguai, aquele confronto de duas seleções que não vão pra Copa. Mas John Arias teve um mínimo de destaque, cara. Foram 2-0, ele não fez nenhum dos 2 gols, não deu assistência. Mas ele conseguiu se destacar um pouco. Foi titular, só foi substituído aos 87. E tem 2 lances para poder mostrar dele aqui que chamaram a atenção. Esse aqui é um lance do Paraguai, ó, do zagueiro Gustavo Gomes, né? E aqui, por exemplo, ó, esse daqui, você acha que... Vou deixar correr o lance, depois você vai identificar o que o John Arias sentiu falta ali. John Arias, ó, pra quem não tá vendo, é esse camisa 11 aqui embaixo. Picando essa pelota. Você sabe o que ele sentiu falta, né? Olha aqui. Ele olhou pro meio, se é Germancano, não tava aqui, né? Se é Germancano, tava aqui escorando essa bola pro gol, né? Ele tocou pro meio da área porque ele tá acostumado a ter um Germancano ali no meio. Ele não tá acostumado a ter Quem é esse jogador ali? Quem era o camisa 19? Deixa eu ver o nome aqui. Era o Santos Borré, atacante do Eintracht Frankfurt, mas que ficou marcado muito pelo River Plate, né? Ele não tá acostumado a ter o Borré. Ali que perdeu um gol no segundo tempo, estando a bola na trave também, cara a cara. Tá acostumado a ter Germancano, né? Agora, o outro momento de mais destaque de John Arias, além dele ter chegado pra abraçar o Radamel Falcão Garcia, ser o primeiro a chegar pra abraçar o Falcão Garcia, depois do segundo, aliás, pra abraçar depois do gol, ele também teve um outro momento de brilho logo após o gol. De Colômbia! Que é esse daí agora. A la carga Colômbia em busca del terceiro. Insiste Colômbia, Carrascal, Falcao.
Essa bomba de perna esquerda, o replay não ajuda muito, a câmera também complica um pouco, é pra tirar direitos autorais. Mas ó, a bomba de esquerda é de John Arias. Insiste Colombia, Carrascal, Falcao. Ó. Arias hizo volar a Silva. A câmera tava benzão. Corner para Colômbia. Enfim, esses foram dois lances que mais chamaram a atenção de John Arias. A gente espera, ele ainda joga agora ainda, né? Tem outro jogo lá nos Estados Unidos também. É uma pena, eu vou repetir, é uma pena que a Colômbia não tenha ido pra Copa, porque John Arias teria que estar nessa Copa do Mundo. Mas enfim, né? Talvez ele tenha sido convocado, também foi só a segunda convocação dele, só porque não tá na Copa, né? John Arias tem... enfim, jogou contra o Paraguai neste sábado e acabou, né? Porque começa a Copa do Mundo, obviamente eles não vão continuar jogando amistosos. Então o John Arias sai com moral. Diria que foi titular e saiu com um pouco de moral ali. Enfim, é isso. Tamo junto. E tendo notícias, eu volto. Valeu, valeu.